seja digno das promessas de Cristo. Amém. Paz de Cristo a todos. Tá? Como a irmã disse, eu me chamo Júnior, tenho 33 anos, sou casado, há 13 anos, sou pai de 5 filhos, só que a minha vida nunca foi, nem sempre foi, quer dizer, dentro de uma igreja, criado, dentro de uma igreja, dentro de uma religião, dentro de uma fé. Embora minha família sempre professasse que era católica, infelizmente eu não tinha o hábito de ir para a igreja. E aos 14 anos, a minha mãe um dia chegou em mim e falou assim: filho, você precisa fazer a primeira comunhão em Cristo. Eu fui, porque minha mãe falou, ela me inscreveu, fiz a primeira comunhão a Cristo. E aos 16 anos de idade, eu fui crismado. E no mesmo ano que eu recebi o sacramento da Crisma, eu conheci algo que desgraçou uma parte da minha vida. Eu conheci o vício das drogas. E durante os 16, os 17, os 18 e os 19 anos, eu fui um dependente químico. Embora tivesse sacramentos, embora tivesse fé, mas ainda não tinha tido uma experiência com Deus. Infelizmente, a gente for parar para ver, não é diferente a realidade de muitas pessoas hoje. Passam por nós, passam pela igreja, servem os sacramentos, casam-se até na igreja, mas infelizmente não conseguem firmar em seus passos na igreja. Quantos amigos que você tem, quantas amigas que você tem, que hoje vivem uma realidade distante de Deus? Quantos amigos que você tem, que talvez hoje estão presos? Eu moro no Ariston, acho que vocês devem conhecer o Ariston em Carapicuíba. Toda vez que eu falo do lugar onde eu moro, eu dou um ponto de referência da minha casa. Eu moro do ladinho do cemitério de Carapicuíba. Gente, eu vejo defunto não, mas eu vejo sepultura todo dia que eu estou em casa, não é novidade para mim. Eu moro do lado do cemitério. Levantar a cabeça e eu vejo o cemitério. E quantos amigos meus, infelizmente, infelizmente, conheceram o caminho errado e por isso pagaram o preço, e o preço foi alto, foi a vida. Não sei se vocês sabiam disso, mas 80% das mortes durante o ano de 2011 foi entre jovens de 18 a 23 anos. Irmão, dá para falar que proporção é essa? A gente olha para o idoso e fala: isso aí está no fim da vida. E tem jovens de 18 anos morrendo nesse exato momento. Tem meninas de 18 anos nesse exato momento adquirindo o vírus do HIV. Tem jovens agora de 18, 20 anos de idade, infelizmente, padecendo com a vida. Porque talvez não tiveram a mesma oportunidade que nós estamos tendo aqui agora. Fala para quem está ao seu lado aí. Esse momento é uma oportunidade para você. Fala para mim. Para as pessoas, irmãos, igreja é sinônimo de velho. Quando eu ficar velho eu vou para a igreja. Jovem tem que curtir, jovem tem que passear, jovem tem que fazer um monte de coisa. E é legal tudo isso. Mas igreja não é um lugar de fé. Igreja é um local de salvação. Se nós estamos aqui, é porque Deus tem um propósito na nossa vida de salvar. Eu volto a dizer, dos 16 aos 19 anos, eu fui cativo, preso por um vício. Mas graças a Deus, há 14 anos, Deus me libertou e pôs a mão sobre a minha vida. Mas quantos amigos nossos que precisam experimentar Deus? Anjos? Quantos familiares nossos, talvez, primo, tio, irmãos, irmãs nossos, talvez nossos pais, precisam ter esse mesmo privilégio que nós estamos tendo aqui hoje. Eu queria compartilhar uma palavra com vocês. Eu havia meditado uma outra passagem, mas quando eu estava ali no fundo, vocês rezavam, oravam a Deus, e vinha uma palavra no meu coração.
e eu queria partilhar ela com vocês. Antes disso, eu queria contar uma história para vocês. Parece um pouco engraçado, mas no fundo ela tem uma grande ponto de vista que muitas vezes nós deixamos de avaliar. De uma senhora que todo mundo reclamava dela. A família dela, os filhos, os netos, falavam assim para ela: vó, a senhora não percebe? A senhora solta muito gases. E ela falava assim: eu não percebo nada disso. Não percebo isso. Tem mais. Se eu solto gases, meus gases nem cheiram, porque eu não estou sentindo cheiro de nada. E de tantos filhos falarem, as pessoas falarem, essa senhora procurou um médico. E ela falou assim: doutor, eu vim aqui, mas eu não tenho problema nenhum, doutor. Eu só vim aqui porque minha família insistiu para que eu viesse e eu vim. E o doutor falou: mas por que eles insistiram? É porque eles falam que eu solto muito gases, doutor. Mas eu quero falar um negócio para o senhor. Meus gases não fazem nem barulho nem cheiro. Porque, olha, tanto é que o tempo que eu estou aqui conversando com o senhor, eu já soltei vários, você só pode ver, não foi nem barulho e nem cheiro. O doutor falou: eu vou ajudar sim. Tirou uma carteirinha de médico da gaveta, deu para ela e falou: aqui tem 10 comprimidos. A senhora vai tomar um por dia. Daqui 15 dias a senhora volta. E a mulher voltou brava, gente, irritada com o médico. Falou: doutor, isso acabou com a minha vida. Porque cheirando não está não, está fazendo um barulhão danado. E o doutor falou assim: graças a Deus, a sua audição nós já curamos. Só falta furar agora o seu olfato. Ou seja, irmãos, muitas vezes nós achamos que nós não precisamos de Deus, né? E nós achamos também que nós não temos dificuldade nem defeito. Às vezes as pessoas falam algo da gente, a gente fala que é o quê? É exagero, isso é mentira. Que é isso? Talvez a gente até se irrita por nossos pais quando eles falam um defeito em nós, né, André? Porque a gente acha que eles estão o quê? Exagerando. Mas existe esse problema dentro de nós. Muitas vezes, todo mundo enxerga a nossa realidade, menos quem? A gente. Já viu esses motoristas que dirigem bêbado aí quando são parados e falam assim: eu não bebi. O cara está caindo. Mas ele fala o quê? Eu não o quê? Eu não bebi. Eu estou bom. Eu estou bom. E muitas vezes com nós acontece a mesma coisa. Todo mundo enxerga. E até nós enxergamos os outros, não é? Mas existe uma diferença, uma dificuldade em nós. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar o quê? A nossa deficiência, as nossas fraquezas. Porque não conseguimos enxergar, ou não queremos enxergar, talvez, para onde nós padecemos com a nossa vida. Infelizmente. Mas eu queria convidar você a partilhar uma palavra, para nós partilharmos uma palavra essa manhã, do livro de Juízes. Está lá no comecinho da sua Bíblia. Juízes capítulo 6. Lá no comecinho da Bíblia. Está depois de Josué. Juízes é o 7º livro da Bíblia. Está lá Gênesis, depois vem Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué e Juízes. Capítulo 6. Amém, misericórdia? Todo mundo achou? Juízes, capítulo 6, versículo de número 1. Queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui já foi humilhado ou humilhada? Levantar a mão. Quem aqui já foi humilhado? Quem aqui já recebeu um apelido que não gostou? Isso fez muito mal para você? Pode levantar a mão, nós estamos irmãos aqui. Não fica constrangido, não. E parece que muitas vezes aquilo que nos humilha é o que alegra os outros, né? Quando alguém tira uma nota melhor do que você na prova e faz questão de falar que você é o quê? É o quê? Burro. Você é burro. Você não conseguiu resolver isso. Talvez até a nossa mãe, nosso pai. Talvez é uma deficiência nossa. E eles queriam que nós fôssemos perfeitos. E porque o filho do vizinho ou da vizinha é melhor, eles comparam. A pior coisa que tem na face da terra é ser comparado, né? Mas o filho do outro não faz isso. Mas olha, o marido da fulana lá, ele ajuda ela a lavar a louça. Você não me ajuda? Ah, mas a mulher do outro lá, ela lava o carro dele, olha só. E muitas vezes nós queríamos que, ou os outros queriam que nós fôssemos iguais a alguém. Realmente, a primeira coisa,
você é você. Você tem a sua personalidade própria. Todo mundo tem. Você tem o seu jeito específico. E Deus conhece você do seu jeito. Cada um tem o seu jeitinho. Cada um. Irmãos, a zebra, para nós olhar a zebra, é tudo igual. Qual a cor da zebra? Qual a cor? Mas nenhuma zebra é igual a outra. Nenhuma zebra é igual a outra. Nenhuma zebra é igual a outra. Para nós é tudo igual. Mas cada zebra tem um detalhe na vista diferente. Tanto é que quando o leão, o predador, ele vai querer devorar uma zebra, ele marca a zebra. Ele olha a mais fraquinha do rebanho, ele olha ali a menorzinha, e ele marca, e quando as zebras se espalham, ele sabe qual que é a zebra, porque a visão dele diferencia uma da outra. Então, talvez todo mundo queria que você fosse igual a alguém. Talvez sua mãe queria que você fosse igual a sua irmã, talvez queria que fosse igual a seu irmão, igual ao seu tio, seu pai. Mas cada um tem a sua personalidade o quê? Própria. Queira ser só uma pessoa na vida. Queira ser você. Se você for você mesmo, você vai ver quantas coisas você vai vencer na sua vida. Se você for você mesmo, você vai ver quantas coisas você vai superar na sua vida. E é interessante quando nós somos nós mesmos. E nós vamos aprender isso com Gedeão. Pega aí no capítulo 6, versículo 1. Os israelitas fizeram mal aos olhos do Senhor, e o Senhor entregou nas mãos dos madianitas durante 7 anos. A mão de Madian pesou rudemente contra Israel por meio dos madianitas. Os filhos de Israel refugiaram-se nas cavernas das montanhas, em cavernas e fortificações. Quando Israel semeava, subia Madian com Amaleque e os filhos do Oriente para atacar. Acampavam defronte deles e devastavam as suas plantações, até a vizinhança de Gaza. E não deixaram os israelitas provisão alguma, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Subiam com todos os seus rebanhos e tendas semelhantes a uma nuvem de gafanhoto. E essa multidão inumerável de homens e camelos subia e devastava a terra. Os israelitas ficaram desse modo extenuados pelos madianitas e clamaram ao Senhor. E tendo clamado ao Senhor, pedindo socorro contra os madianitas, o Senhor mandou-lhes um profeta que lhes disse: Eis o oráculo do Senhor Deus de Israel. Eu vos fiz sair do Egito e vos tirei da servidão. Livrei-vos da mão dos egípcios e de vossos opressores. Expulsei-os diante de vós e dei-vos a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não adorareis os deuses dos amorreus, em cuja terra ides habitar, mas não ouvistes a minha voz. Vamos parar um pouco por aqui. O que acontecia todos os anos em Israel? Quando os israelitas plantavam e semeavam, o que acontecia? Os madianitas subiam, e vai dizer assim que eles deram uma quantidade grande. Eles já acampavam de frente dele toda a época de colheita, toda a época que eles sabiam que era a época das provisões de Israel. Eles já acampavam de frente e faziam o quê? Israel, eles cultivavam trigo, cultivavam tudo os suprimentos necessários para eles já cultivavam. Mas todos os anos o que fazia? Os madianitas subiam e faziam o quê? Devastavam. A Bíblia diz bem essa palavra, eles acampavam de frente dele no versículo 4, diz assim, e devastavam as suas plantações até a vizinhança de Gaza. Não deixavam os israelitas provisão alguma, nem ovelha, nem boi, nem jumento. Ou seja, tudo que eles faziam, o que os madianitas vinham e faziam depois? Roubavam, levavam. Perceba que isso perdurou vários anos. Não foi uma vez só, foi várias vezes, vários anos, os madianitas subiam e devastavam o quê? Perceba que o inimigo ele não tem pena nem misericórdia de ninguém. Tudo que eles plantavam, o que o inimigo fazia? Roubava. Até as ovelhas, até os bois, até o jumentinho, eles levavam. Então perceba que os inimigos de Deus, e a gente sabe muito bem que é o inimigo, quem é o opressor do mundo, ele não tem pena de ninguém. Ele não tem pena da nossa família. Ele não tem pena dos nossos pais. Ele não tem pena da nossa mãe, dos nossos irmãos. Ele não tem pena de mim, não tem pena de você. E o que ele puder tirar de nós, ele vai fazer o quê? Ele vai
tirar. Ele vai tirar. Perceba que os israelitas tinham filhos pequenos, tinha, claro, era uma nação, era uma terra. E tudo que eles plantavam ali, eles passavam do nascer ao pôr do sol, cultivando, plantando, regando. Depois o inimigo vinha e fazia o quê? Levava tudo. Não deixava provisão alguma. Perceba, irmãos, como que o inimigo tem feito hoje. O inimigo ele não tem dó de uma moça, ele não tem dó de um rapaz, ele não quer saber se você é esforçado ou não, ele não quer saber da sua família, ele não quer saber se seu pai é um trabalhador ou não. Se ele puder devastar a sua casa, se ele puder acabar com o sossego da sua família, se ele puder destruir o casamento de alguém, ele destrói, porque ele veio para isso, matar, roubar e destruir. Não é isso que o inimigo veio fazer? Então perceba que os madianitas eles faziam isso. Quantos jovens que você conhece? Qual a média de idade aqui? Quem que tem 15 anos de idade? 15 anos? Tem gente menor aqui? Tem jovem menor de 15? Ah, só nós dois. Só nós dois. 17 anos? Tem alguém aqui com 20? Ninguém tem 20 anos aqui? Todo mundo abaixo de 20? Olha que beleza. Confesso. Então perceba que quantos jovens que a gente conhece da nossa idade que infelizmente são escravos de tantas coisas. Perceba as músicas de hoje e as que fazem mais sucesso. Perceba que, olha o ritmo das canções, olha as frases da canção, olha o que a canção faz com uma jovem hoje. Ela manda a jovem descer no chão, rolar, pular, fazer o que for preciso. E nós não percebemos como isso tem devastado, tem acabado com a pureza do coração de muitas jovens. Olha, hoje tem jovens, tem meninos, rapazes, que o sonho deles é ser o maior bandido, é entrar no mundo do crime, é ser reconhecido, é ser alguém, é provar que é alguém. Irmãos, olha como que a devastação tem tomado conta da nossa vida e nós não temos percebido. Tem notícias que se apagam na mídia, mas nunca vai apagar o coração de um pai e de uma mãe. Vocês já ouviram falar do nome João Hélio na TV? Quem se lembra do João Hélio? Arrastado pelo cinto de segurança a 9 km, foi isso? Quando 2 assaltantes levaram o carro na mídia. Irmãos, a mídia nunca mais falou disso, mas eu tenho certeza que o João Hélio nunca vai sair do coração da mãe dele. Perceba como que o inimigo devasta. Ele não tem pena de ninguém, gente. 2 jovens para ganhar lá 500, 600 reais na beira de um veículo. Olha o que causaram no coração, um dano irreparável no coração de uma mãe. Irmãos, tem coisas que apagam da TV, mas não apagam do nosso coração. Olha aquela moça, porque o pai e a mãe dela não aceitou o namoro dela com um cravinho. O que ela fez com os pais? Para a Rede Globo foi só mais um caso para ganhar audiência. Mas para nós é um modo da gente ver como o inimigo tem devastado as famílias e nós não estamos percebendo. Olha aquele casal, o Nardoni e a sua nova mulher. Porque a sua filha já não alegrava mais a vida dele, só da mãe. O que ele fez com a sua filha? A frieza de cortar a rede do apartamento e jogar a sua filha no 6º andar do seu apartamento. Irmãos, o inimigo não tem pena nem dó de ninguém. Você pode chegar no fundo do poço, ele não quer saber que você está lá. Você pode falar assim, ó, é meu último prato de comida. Talvez era uma velhinha que estava ali, ó, colhendo trigo. O inimigo vinha, tirava dela e fazia o quê? É de quem esse trigo? E perceba que o inimigo rouba algo que ele não, o quê? Não plantou, gente. O inimigo não planta nada no seu mal. Ele não planta nada no seu mal. Perceba que tudo que eles faziam, tudo que eles cultivavam, o que acontecia com eles? Os inimigos se acampavam defronte dele, e essa passagem é tremenda. Porque lá na carta de São Pedro vai dizer assim, ó, porque o inimigo de Deus, o demônio, ele anda ao vosso derredor como um leão buscando a quem devorar.
Perceba que o inimigo acampa de frente. Ele nunca vai querer ver a gente bem, nunca vai querer ver a nossa família bem, ele nunca vai querer ver você prosperando no seu emprego, na sua vida pessoal, na sua vida... Ele nunca vai querer. O inimigo se alegra com a nossa desgraça. E perceba que vai dizer que tudo que eles tinham, o inimigo vinha e devastava. Só que é interessante, vai dizer assim no versículo 6, os israelitas ficaram desse modo, extenuados pelos madianitas, e clamaram ao Senhor. Extenuado, irmãos, é quando já perdeu toda a força, não tem mais força alguma, já está totalmente abatido. Vai dizer que eles clamaram a quem? Ao Senhor. Quantas pessoas extenuadas você conhece? Quantas pessoas que você conhece que já perderam a força de lutar pelo matrimônio? Quantas mães, mulheres falam, não aguento mais essa vida? Sabe qual é o país mais inteligente? O Japão. O celular que a gente usa da Samsung, quem desenvolveu ele foi um japonês. A nossa máquina da Kodak, quem desenvolveu foi um japonês. Philips, a moto mais vendida do mundo, a marca Honda, é marca o quê? Japonesa. Perceba que LG, tudo isso, todos esses componentes, tudo isso que é sucesso no mercado hoje, é desenvolvido aonde? No Japão. É o país mais inteligente hoje. Pode ver, tem um japonês no nosso meio, o cara fala, isso é inteligente. Só pelo fator de já ser oriental. Mas sabe qual é o maior índice de jovens em suicídio? É o Japão. Por quê? Porque se frustra. Quando ele se frustra, o sentimento que vem no coração dele é se matar. Olha só. Quando tem o sucesso, opa, é bem-vindo. Mas quando não tem, o que eles desejam? A morte. E aí vai dizer que, cansados de tudo isso, eles clamaram a Deus. E eu queria continuar essa passagem com você. Pega no versículo 11, que vai dizer assim: depois veio o anjo do Senhor e sentou-se debaixo do terebinho de Éfron, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gedeão, seu filho, estava limpando o trigo no lagar para fazer o quê? Fazer o quê com o trigo? Escondê-lo dos madianitas. O anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Gedeão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos vieram todos esses males? Onde estão aqueles prodígios que nos contaram nossos pais, dizendo: o Senhor fez por nós verdadeiramente sair do Egito? Agora o Senhor abandonou-nos e entregou-nos nas mãos dos madianitas. Então o Senhor, voltando para ele, disse: vai com a força que tens e livra Israel dos madianitas. Porventura não sou eu que te envio? Ó Senhor, respondeu Gedeão, com que livrarei eu Israel? Minha família é a última de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. O Senhor replicou: eu estarei contigo, e tu derrotarás os madianitas como se fossem um só homem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Perceba que no meio daquela nação havia uma pessoa diferenciada, gente. Irmãos, havia ali um jovem chamado Gedeão. Gedeão se escondia no lagar, e o lagar é como se fosse um vale. É um vale. E Gedeão, ele sabia que o inimigo ia atacar, ele sabia a astúcia do inimigo, porque se repetia todos os anos. Ele sabia de que forma que o inimigo atuava. Então, Gedeão, antes da colheita, ele já ia recolhendo os melhores trigos que já estavam para serem colhidos, e escondia no lagar. Era um vale mesmo, onde o inimigo não entrava. E ali ele começava a limpar o trigo, limpar, lavar, porque ele preparava a provisão para a sua família, ele preparava a provisão para a sua casa. Veja, era um jovem diferenciado, era um jovem que não se abatia diante da devastação que o inimigo fazia. E vai dizer que quando Gedeão está ali no lagar limpando o trigo, o anjo do Senhor aparece para ele e fala assim: o Senhor está contigo, valente guerreiro. E Gedeão fala assim: valente? Cadê o nosso Deus que nossos pais falavam dos prodígios? Que Deus é esse que deixa o inimigo abater-nos de tal forma? E quantas vezes nós duvidamos da mão de Deus na nossa vida?
Gedeão falou: cadê o Deus que nos fez sair do Egito? Olha como nós sofremos na mão do inimigo. E Deus falou algo tremendo a Gedeão. Deus fala assim, Gedeão fala primeiro assim, agora o Senhor abandonou-nos e entregou nas mãos dos madianitas. Ei, Deus nunca vai abandonar você. Guarda isso no seu coração, jovem. Deus nunca vai abandonar você. Mesmo na hora mais difícil da nossa vida, mesmo nas horas que a gente pensar que ninguém se lembrou de nós, Deus nunca vai abandonar eu e você. Talvez a gente passe por um vale escuro, talvez a gente passe por dificuldades. E por que muitas pessoas abandonam a Deus? Porque ela primeiro acha que Deus fez o quê? Abandonou ela primeiro. E aí Deus falou assim algo para Gedeão: vai para a força que você tem. Fala para quem está do seu lado aí, luta com a força que você tem. Fala para ele, luta com a força que você tem. E aí Gedeão falou a força dele. Ele falou assim, ó Senhor, respondeu Gedeão, com que livrarei eu Israel? No versículo 15. Minha família é a última de Manassés e eu sou o menor da casa de meu pai. Gente, perceba que um homem que se humilha, uma mulher que se coloca só pequenez diante de Deus, Deus fala assim para ela: vai com a força que você tem. Sabe qual é a força que nós temos? A força do Espírito Santo de Deus. E com essa força nós podemos vencer e derrubar gigantes na nossa vida. Glória a Deus. Vocês já assistiram o filme de Madre Teresa de Calcutá? Um dia falaram assim para a Madre Teresa de Calcutá: quem a senhora pensa que a senhora é? A senhora acha que a senhora vai mudar o mundo? E Madre Teresa de Calcutá disse assim: eu sei que eu não vou mudar o mundo. Eu sei que eu sou só uma gota no oceano. Mas sem essa gota, o oceano seria mais vazio. Vai com a força que você tem. Enfrenta os gigantes, enfrenta o desafio com a força que você tem, com a força do Espírito Santo. Irmãos, nos 16 a 19 anos, algo dominava a minha vida, as drogas. Mas no dia que eu pisei na igreja e clamei a Deus, Deus deu uma força sobrenatural na minha vida, a força do Espírito Santo. Eu sei que hoje, se eu sou casado e pai de 5 filhos, eu devo isso a Deus na minha vida. Quantas jovens eu conheci no mundo das drogas, quantos rapazes, amigos meus eu conheci no mundo das drogas, que graças a Deus, quando entenderam isso, hoje, graças a Deus, estão livres de todo e qualquer vício e realidade difícil da sua vida. Irmãos, não quer dizer que nós não vamos ter que enfrentar desafios. E é interessante que no versículo 16, Deus fala assim para Gedeão: o Senhor replicou: eu estarei contigo e tu derrotarás os madianitas como se fosse um sol. Deus está contigo, jovem. Deus está com você. Talvez você olhe para a sua realidade, talvez você fala: mas eu sou só um jovem, eu sou só mais um, eu sou só mais uma pessoa. Olha para o meu pai, olha para a minha sala de aula, lá é a maioria que é assim. Olha para os meus amigos, é a maioria que pensa assim. Ah, mas eu aprendi isso dentro da minha casa, eu aprendi isso com meu pai, eu aprendi a beber com alguém da minha família, eu aprendi a fazer isso de errado com alguém da minha própria casa. Mas Deus hoje está falando: vai com a força que você tem, porque eu estou convosco e você derrotará os seus inimigos. Glória a Deus. Quantos amigos seus que você olha e fala: meu Deus, mas eles são tantos e eu só sou um. Vai com a força que você tem, que você pode ajudar esse amigo seu a ser resgatado e ser liberto desse vício e dessa vida que ele vive. Talvez você fale: nossa, mas as minhas amigas, nossa, elas são muito mais do que eu. Vai com a força que você tem, que você vai ajudar suas amigas a também encontrar o Deus que está com você hoje. O problema, irmãos, é que nós colocamos a nossa fraqueza, e nesse dia Deus falou assim para Gedeão: você é fraco, mas o Deus que está com você é forte, e você vai vencer o inimigo. Oh, glória a Deus. Irmãos, nós não podemos mais ficar olhando quem está devastando e esquecer daquele que pode nos dar a vitória. Esse é o diferencial, jovem. Essa é a realidade diferente da nossa vida. Irmãos, sabe o que acontece conosco? Me desculpe falar isso para vocês. A gente aceita o que o mundo oferece para nós, gente. Perceba que quando o filho pródigo saiu da casa do pai, qual foi o emprego
chiqueiro, vai cuidar de porco. Lá na igreja você é filho do seu pai, lá aqui você cuida de porco. O inimigo é dessa forma. Aqui você é filho de Deus. O mundo, se a gente escolher o mundo juntos, nós vai ser mais um que vai cuidar de porco. E olha só, ele não podia nem comer a lavagem, porque a lavagem era para ele, a lavagem era para o porco. O porco era mais bem tratado ainda do que o filho pródigo. Só que um dia ele falou assim: eu vou voltar para onde? Para a casa do meu pai. Irmãos, eu sei que vocês são jovens. Hoje a internet está aí e a gente descobre tanta coisa nela. Eu estudei a história de um rapaz chamado Lindenberg. Talvez você já ouviu falar dele. Talvez você já andou no produto que ele fabricou. E o pai de Lindenberg é do maior produtor de café em Ribeirão Preto. As fazendas dele tinham uma locomotiva só para recolher o café, os vagões para recolher o café que ele plantava. E um dia, aos 12 anos de idade, Lindenberg já pilotava a locomotiva, já conduzia a locomotiva ao lado do pai. E o pai dele colocou ele do lado e disse assim: filho, você vai ser o maior produtor de café do Brasil. E Lindenberg olhou para o pai dele e falou assim: pai, não é isso que eu quero. Eu quero voar, pai. Em 1882, Rio de Janeiro, só passarinho voava, gente. E Lindenberg brincava com seus amigos numa brincadeira chamada assim: o que voa?